Olá, boa tarde. Todos os dias são noticiados casos de pessoas desaparecidas. No Brasil, mais de 80 mil estão nessa situação. Mas o que fazer quando um familiar, um amigo simplesmente some? A quem recorrer? Esse é apenas um dos destaques do Jornal da Justiça de hoje. E você vai ver também. Presidente do Superior Tribunal de Justiça decide que empregado de hipermercado suspeito de tortura deve permanecer preso. O acusado foi um dos responsáveis por filmar as agressões. Operação Chorume. Com a autorização da Justiça, Polícia Federal cumpre mandados de busca e apreensão em 3 estados e no Distrito Federal. A operação investiga suspeita de lavagem de dinheiro praticada pelo consórcio responsável por parte dos serviços de limpeza em São Paulo. Tribunal Regional do Trabalho da Bahia cria grupo para fiscalizar a aplicação da lei do estágio. A lei estabelece aí uma carga horária máxima de atividade de estágio a depender do curso em que o estudante está matriculado e frequentando. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro João Otávio de Noronha, negou o pedido de liberdade de empregado de hipermercado. Ele é suspeito de torturar um homem que teria tentado furtar carnes na loja. O caso aconteceu no bairro do Morumbi, em São Paulo. E, de acordo com o Ministério Público, um grupo de funcionários e os seguranças do hipermercado abordaram o homem que estava tentando deixar o local com 3 peças de carne. A denúncia aponta que, após a abordagem, o homem devolveu os produtos, mas mesmo assim foi levado para uma sala dentro do estabelecimento, onde foi amarrado e torturado com diversos golpes e choques elétricos. O acusado foi um dos responsáveis por filmar as agressões. A prisão preventiva foi decretada em outubro de 2019. No pedido de habeas corpus, a defesa alegou que o empregado é réu primário, tem residência fixa e ocupação lícita. Afirmou ainda que o decreto prisional teve fundamentação genérica e que a necessidade de manutenção da prisão não foi justificada. Ao analisar o caso, o ministro João Otávio de Noronha, presidente do STJ, entendeu que não foram demonstrados elementos que comprovem a ilegalidade da prisão preventiva. O ministro destacou ainda que, como o pedido se confunde com o mérito do habeas corpus, é necessário uma análise mais detalhada do caso, que será feita pela 6ª turma. A Justiça autorizou a realização da Operação Chorume, que é um desdobramento da Operação Descarte da Polícia Federal. Os policiais apuram um esquema de corrupção no serviço de limpeza urbana da cidade de São Paulo. Eles cumprem mandados de busca e apreensão em 6 cidades do estado, incluindo a capital. Também há buscas em Santa Catarina, Distrito Federal e Goiás. Segundo as investigações, a empresa de limpeza urbana responsável por varrer a cidade de São Paulo recebia notas fiscais frias referentes à matéria-prima. As notas eram fornecidas por um escritório de advocacia que também fazia a distribuição de dinheiro para a empresa e outros clientes. De acordo com os policiais, o escritório também teria feito um pagamento de 3 milhões de reais para tentar barrar a fiscalização da Receita Federal em 2017. Até o momento, 3 pessoas foram identificadas. São investigados os crimes de sonegação tributária, evasão de divisas, lavagem de dinheiro, entre outros. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, suspendeu ordens de reintegração de posse de áreas das fazendas Nossa Senhora Aparecida e Água Branca, nos municípios de Carapó e Aral Moreira, em Mato Grosso do Sul. As terras são ocupadas por indígenas da comunidade Guarani Kaiowá. Segundo o ministro, a retirada dos indígenas nesse momento contribuiria para o aumento da tensão e do conflito agrário. Como efeito da decisão, os Guarani Kaiowá não precisam desocupar as áreas até acabarem todas as possibilidades de recurso nas ações de reintegração de posse que estão sendo analisadas pela primeira Vara Federal de Dourados e de Ponta Porã. As atividades do Supremo Tribunal Federal foram retomadas nesta segunda-feira. Hoje serão realizadas as primeiras sessões das turmas em 2020. Confira agora alguns processos em destaque. A pauta de julgamentos da primeira turma tem mais de 30 habeas corpus para serem analisados. Um dos pedidos foi encaminhado por um homem condenado a mais de 6 anos de prisão em regime fechado por roubo qualificado.
por ter praticado o crime com um comparsa. Alegando ser réu primário e com bons antecedentes, o homem pediu a conversão da pena para regime semiaberto, o que não foi aceito pelo Superior Tribunal de Justiça. Após o pedido ser negado, o condenado encaminhou um habeas corpus ao Supremo Tribunal Federal, apresentando os mesmos argumentos levados ao STJ. Em agosto do ano passado, o relator do processo, o ministro Marco Aurélio, autorizou o regime semiaberto. Agora a primeira turma vai decidir qual regime será imposto para cumprimento da pena. O Ministério Público se manifestou contra o pedido. Já na segunda turma, entre os processos incluídos na pauta de julgamentos, há um pedido de extradição feito pelo governo uruguaio contra um homem investigado pelo crime de homicídio qualificado. O homem foi preso no Rio Grande do Sul até a conclusão da análise do pedido de extradição. Considerado foragido, ele pediu refúgio ao governo brasileiro. Hoje, os ministros da segunda turma vão decidir se ele deve ser encaminhado ao país de origem. E a seguir, o que fazer quando uma pessoa da família desaparece? Esse assunto para o próximo bloco. Eu volto em instantes. É fazer o correto, cumprir as leis, né? Os direitos e os deveres do cidadão. O Tribunal de Justiça da Paraíba fez a primeira reunião para a criação do Fórum de Combate ao Desaparecimento de Crianças e Adolescentes no Estado. Detalhes para a criação do Fórum Interinstitucional de Combate ao Desaparecimento de Crianças e Adolescentes no Estado da Paraíba foram debatidos durante a primeira reunião do ano de 2020, realizada no Tribunal de Justiça da Paraíba. O grupo de trabalho que atua na organização do fórum é coordenado pelo juiz auxiliar da Infância e Juventude da comarca de Campina Grande, Hugo Gomes Zaé, que falou sobre as iniciativas previstas para o ano. Na primeira reunião do ano de 2020, já saíram todas as instituições com diversas ações a serem implementadas. A principal delas será a assinatura do termo de cooperação para a corporificação desse Fórum Interinstitucional de Prevenção ao Desaparecimento de Crianças e Adolescentes. A expansão dos trabalhos da Corregedoria Geral de Justiça neste segmento foi destacada pela juíza corregedora Silméria Alves. A Corregedoria, através da sua participação, ela expande todas as definições que foram trazidas aqui a cada reunião e as ações a serem executadas para os demais juízes, exatamente servindo como uma ponte de comunicação e de integração de todos os juízes do Estado da Paraíba na execução das ações desse tão importante fórum interinstitucional. Segundo a promotora de Justiça da Infância, Elaine Alencar, que atua no programa de localização e identificação de desaparecidos do Ministério Público da Paraíba, a formalização do fórum deverá ocorrer no dia 25 de março deste ano. Em alusão ao dia 25 de março, que é o dia de enfrentamento nacional ao desaparecimento de criança no Brasil, nós pensamos que é uma data importante e ela precisa ser ressaltada. Então, prevê-se o dia 23 de março a formalização. E para o dia 25 teremos outras atividades, possivelmente uma capacitação. No Brasil, só em 2018, desapareceram mais de 80 mil pessoas. Grande parte em São Paulo. A maioria é criança e adolescente. Em todos os casos, as famílias não perdem a esperança de encontrá-los. Gislaine se emociona ao lembrar da irmã que desapareceu no dia 5 de outubro de 2018. Gisvânia saiu de casa para uma festa e a última vez que foi vista foi no posto de combustível em Sobradinho, região administrativa do Distrito Federal, onde mora. Porque ela saiu numa sexta-feira, que era costume dela sair. Aí chegava de madrugada e não retornou, né? E quando foi no sábado, minha mãe falou, tua irmã não chegou ainda. Eu falei, ué mãe, deve estar na casa de alguém. À tarde não retornou. Quando foi 6 horas da tarde, eu falei que estava alguma coisa errada. Um levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, divulgado no fim do ano passado, revelou que em 2018, 82 mil pessoas desapareceram. São Paulo foi o estado com o maior número de ocorrências, seguido dos estados do Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraná. O estado de São Paulo, que teve o maior número de registros de desaparecidos,
10% do total, ou seja, 8.505, eram crianças e adolescentes de 0 a 18 anos. Aqui no Distrito Federal, de janeiro a agosto do ano passado, 1.819 casos chegaram à delegacia e 238 ainda sem solução. Como o do irmão de Jesuíno. Há 1 ano e meio ele espera a notícia do irmão Nivaldo Sobrinho. Ele tinha 53 anos quando saiu de casa no sábado à tarde, sem falar para a família para onde ia e até hoje não voltou. Peço assim, para quem viu alguma coisa, para quem souber de alguma coisa, procura a família, liga para a família que a gente vai ficar muito grato. E até hoje a família sofre muito por isso, por não ter nenhum assim, resultado em relação ao sumiço dele. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Sequestros do Distrito Federal e que não tem resposta sobre o desaparecimento. Segundo o delegado, a participação da família na riqueza de detalhes na hora de registrar a ocorrência ajuda a traçar o perfil do desaparecido e facilitar na busca. Os números de desaparecimento, na maior parte, são de adolescentes que deixam abandono no lar. Em seguida, já no início da idade adulta, a partir dos 18 anos, os principais motivos de desaparecimento são as doenças mentais, uso de drogas e álcool. Nos casos em que o desaparecimento não tem indícios de que houve um crime, a lei estabelece como fica a situação civil do desaparecido. A família ela tem o direito à proteção dos bens daquela pessoa que está ausente. Então ela vai ingressar em juízo para que o juiz nomeie ali um curador, um procurador que já estivesse nomeado, para que ele administre e faça a arrecadação daqueles bens durante esse período de 1 a 3 anos. Passado isso, a pessoa não regressou, não retornou, algum dos interessados que o Código Civil ali determina vai dar entrada na sucessão provisória, que seria a transferência ali provisória da posse daqueles bens para os herdeiros. E para repercutir mais esse assunto, eu recebo agora aqui no estúdio o advogado João Felipe de Carvalho. Seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde. Bom, eu gostaria que o senhor explicasse, em primeiro lugar, aquela questão das 24 horas, Há todo um senso comum de que é preciso esperar esse período para procurar os órgãos, de polícia, para fazer a denúncia de um desaparecimento. Isso existe? Muito boa pergunta, inclusive, Importante esclarecer a todos que não existe essa necessidade de esperar as 24 horas para comunicar o desaparecimento de uma pessoa. A partir do momento em que se vê que essa pessoa fugiu de uma rotina, não estava onde deveria estar, familiares, amigos devem ser contactados imediatamente. Além disso, deve ser comunicado à Polícia Civil para que ela tome outras medidas também, descobrir se essa pessoa está em algum hospital, está no IML, em algum cárcere, teve alguma questão de viagem para o estrangeiro, ela vai trazer informações. Até o 190 pode ser usado para essa finalidade. Agora, como é que é o tratamento dado para quem desapareceu vítima de um crime, por exemplo? Essa também é uma boa pergunta, porque veja bem, o tratamento para uma pessoa que existem indícios de que ela desapareceu é diferente do que o tratamento dado para uma pessoa que desapareceu sem deixar indício nenhum. Por exemplo, vítimas de crime, ela pode ser usado o procedimento previsto no artigo 6º do Código Civil, chamado declaração de morte presumida. Quando se há notícias de que essa pessoa foi vítima de um crime, quando essa pessoa estava em um naufrágio e não foi encontrada, quando ela foi fazer esportes no estrangeiro e nunca mais voltou, não se encontrou, aí no caso essa pessoa, aí existe a possibilidade de fazer a declaração de morte presumida, que é um procedimento em que o juiz declara que aquela pessoa morreu determinado dia tal, e aí todos os efeitos da morte são aplicados a essa declaração. Agora, como é que fica a questão do desaparecimento de pessoas acima de 80 anos, falando em bens, em herança, nessa questão burocrática? As pessoas com mais de 80 anos, a lei se preocupa com ela, porque ainda mais as pessoas que desapareceram sem deixar qualquer rastro, sem deixar indícios de como ela desapareceu. E aí existe um procedimento chamado procedimento de ausência. Inclusive foi mencionado na matéria que passou agora há pouco. Esse procedimento de ausência, a lei fala em 10 anos.
ali fala em 10 anos. É um procedimento muito demorado, em que a pessoa fala de... primeiro existe um procedimento de publicação de editais, jornais, procurando essa pessoa. E aí, a partir do momento em que se exauriu todas as tentativas de se encontrar essa pessoa, aí sim é instaurado o procedimento de ausência. Em especial, as pessoas com mais de 80 anos, esse procedimento de ausência, ao invés de demorar 10 anos para ser declarada a morte dessa pessoa, a lei fala em 5. Então, basta que essa pessoa desapareça por 5 anos, que já é possível, sim, fazer com que essa pessoa seja declarada morta. Agora, se essa pessoa reaparecer 10 anos depois já ali com uma morte presumida? Até é interessante falar sobre casos assim, que existem. Às vezes a pessoa viajou e voltou depois de 10 anos. Bom, se essa pessoa voltou depois de ter feito o procedimento sucessório dela, depois de ter distribuído o patrimônio dela, partilhado o patrimônio dela entre os herdeiros, é possível que essa pessoa volte e resgate o seu patrimônio da forma em que se encontrar. A lei também fala em bens subrogados, que é o quê? Por exemplo, se essa pessoa tinha um apartamento e foi vendido, ela pode pegar o dinheiro dessa venda desse apartamento com quem vendeu, no caso, os herdeiros, as pessoas responsáveis. Pode também, caso queira, essa pessoa pegar os bens que foram subrogados àqueles bens. Além do dinheiro, esse herdeiro comprou um carro, por exemplo. Essa pessoa que estava desaparecida há 10 anos e volta, ela reaparece, ela pode ir atrás desse carro, que é um bem que a lei chama de subrogado. Mas, depois de 10 anos, a prática nos ensina que poucos bens são aproveitados. Existe um perdimento muito grande pelo lapso de tempo. Doutor João, excelente entrevista. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Uma boa tarde. Boa tarde. E no próximo bloco, o Tribunal Regional do Trabalho na Bahia está de olho para ver se a lei do estágio, ela é cumprida lá no estado. Esse assunto para daqui a pouco. Continue com a gente. Justiça é você tratar o povo com igualdade, né? Você não diferenciar, você não segregar as pessoas, né? Isso é a justiça, né? O Tribunal Regional Eleitoral de Goiás cassou o diploma de Helenira Lemos pela prática de captação e gasto ilícito de recursos. Ela tinha sido eleita como a primeira suplente de deputada estadual pelo PCdoB. O tribunal entendeu que grande parte da receita obtida pela candidata não tinha como ser comprovada e também não ficou demonstrada a correta utilização da verba. Helenira Lemos foi declarada inelegível pelo prazo de 8 anos. Ainda cabe recurso da decisão. O Tribunal Superior Eleitoral realizou a sessão de abertura do primeiro semestre forense de 2020. Durante a sessão, a ministra Rosa Weber falou sobre a expectativa para os trabalhos da Corte neste ano. Na abertura do ano forense, a ministra Rosa Weber reforçou o compromisso da Justiça Eleitoral com a transparência e a democracia brasileira, até porque este ano tem eleições municipais. Um dos temas abordados foi a ampliação das funcionalidades do aplicativo e-Título. A ferramenta é uma via eletrônica do título de eleitor e está entre os aplicativos mais baixados pelos brasileiros. O lançamento, também agora no mês de março, do novo e-Título está a merecer referência. O e-Título é hoje um dos aplicativos mais baixados pela população brasileira e, assim como os demais aplicativos da Justiça Eleitoral, tem permitido a ampliação e a melhoria dos serviços prestados aos cidadãos. Esta versão do aplicativo, do e-Título, traz novas funcionalidades. Será possível, por exemplo, ao cidadão se voluntariar a mesário, justificar ausência às urnas e consultar débitos eleitorais. Recursos que, sem dúvida, facilitarão ainda mais a vida dos eleitores.
A ministra Rosa Weber reiterou a missão do tribunal para o fortalecimento da segurança do processo eleitoral com o Plano Geral de Testes do Sistema das Urnas Eletrônicas, que será iniciado em março. O lançamento do módulo externo do Sistema de Contas Eleitorais e Partidárias, o SICO, também foi destaque. Ele disponibiliza consulta a dados dos partidos políticos e dos comitês financeiros em todas as esferas. A presidente do TSE ainda ressaltou o trabalho da Comissão Gestora de Política de Gênero do Tribunal, que já planeja uma série de atividades para o Dia Internacional da Mulher. O combate à desinformação também foi abordado pela ministra. Dos projetos desenvolvidos no âmbito do tribunal, destaco que seguimos com as atividades do nosso programa de enfrentamento à desinformação e já disponibilizamos o curso à distância para magistrados e servidores, exatamente sobre desinformação e processo eleitoral. E temos a previsão de um evento de conscientização agora em abril, em âmbito nacional, com foco em contextos eleitorais, incluindo todos os parceiros do programa. Na sessão jurisdicional, os ministros aplicaram multa a um morador de uma cidade do Rio Grande do Sul. Ele era acusado de instalar um outdoor favorável a Jair Bolsonaro durante a campanha eleitoral de 2018. O plenário determinou que ele seja multado em R$ 5.000 por propaganda eleitoral irregular. O início do ano normalmente é marcado pelo retorno às aulas e também pela busca de aperfeiçoamento do estudante. É por meio do estágio que são desenvolvidas habilidades práticas na profissão escolhida, mas a atividade tem que seguir a legislação. Na Bahia, o Tribunal Regional do Trabalho criou um grupo para fiscalizar se a lei do estágio está sendo cumprida por lá. O dia da Aline começa assim. Ela cursa o 4º semestre de jornalismo e, entre as aulas teóricas e práticas, aprende a base da profissão que escolheu. Da sala de aula até o mercado de trabalho, existe um caminho pelo qual muitos estudantes passam. Mas esse caminho não pode ser considerado uma relação de emprego, mas já ajuda para uma futura colocação profissional. É o estágio. O ambiente acadêmico ele vem mais com a formação técnica, né? Para o conhecimento técnico. É naquele ambiente em que o estudante ele vai aprender a formação intelectual, a formação crítica, análise, para poder colocar em prática. E aí vem o campo de estágio. O segundo turno da Aline começa no período da tarde. É no estágio que ela desenvolve essas habilidades. Aqui é uma outra vivência e eu gosto da parte de audiovisual. Então aqui eu tenho aprendido muito coisas de edição, porque você editar esporadicamente para a faculdade é uma coisa, mas você todo dia lidar, você conhece melhor as ferramentas e você vai realmente se especializando, se profissionalizando naquilo. Não é possível estágio que não esteja previsto no projeto pedagógico. E esse estágio ele pode ser obrigatório ou não obrigatório. Sendo obrigatório, o estudante só vai conseguir obter o diploma se ele cumprir aquele estágio previsto no projeto pedagógico. A Lei 11.788 de 2008, popularmente conhecida como a Lei do Estágio, estabelece normas para a contratação de estudantes, sejam eles de nível fundamental, médio, técnico ou superior. O recesso de 30 dias do estágio deve coincidir com as férias do estudante e pode ser fracionado. A carga horária pode ser reduzida pela metade no período das avaliações. No estágio obrigatório, a remuneração chamada de bolsa-auxílio é facultativa. O estagiário tem direito a seguro de vida e contra acidentes pessoais. O estágio pode ter duração de até 2 anos na mesma empresa. O estudante deve apresentar o relatório das atividades do estágio à instituição de ensino no período máximo de 6 meses. O programa Cuidando dos Estagiários é uma ação do Regional Baiano para trazer o debate de temas sociais e relacionados ao mercado de trabalho para a formação dos estagiários. A iniciativa partiu da seção de assistência social. Eles estavam recebendo a visita de alguns estudantes, estavam detectando alguns problemas e propuseram a gente montar esse programinha para eles. A gente tem que verificar na prática se aquele estágio está atendendo efetivamente às diretrizes do curso, às diretrizes do projeto pedagógico, se não se trata de um estágio desvirtuado.
O Supremo Tribunal Federal, em parceria com o Conselho Nacional de Justiça, disponibilizou na plataforma de educação à distância do CNJ 3 cursos online: Introdução ao Direito Constitucional e ao Controle de Constitucionalidade, Atualização Gramatical e Quando Nasce um Pai, orientações básicas sobre paternidade responsável. Qualquer pessoa pode fazer os cursos, que são de graça. Os alunos vão receber certificado. E lembrando que você também pode participar do Jornal da Justiça. Mande a sua sugestão de reportagem para o nosso WhatsApp. Anote aí, é o 61 99260 6116. E a gente fica por aqui. Você acompanha agora o programa Artigo 5º. Uma boa tarde para você, obrigada pela companhia e até amanhã.